Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. No vídeo de hoje nós vamos fazer algumas análises e comentários sobre assuntos da atualidade, tá? Do nosso cotidiano aqui do estado do Piauí e também do Brasil. Começando por esse fato que eu considerei por demais impactante e muito importante, claro, para a gente observar, que foi a entrevista do Eduardo Cunha ao site O Antagonista. E, em contraponto, no mesmo dia, ocorreu o depoimento do juiz Sérgio Moro à Polícia Federal. Ele falou por videoconferência diretamente dos Estados Unidos na Operação Spoofing. Aquela operação que, desde 2019, investiga a invasão dos hackers aos telefones de 957 autoridades do Brasil, dentre as quais os juízes da Operação Lava Jato e os procuradores federais. Mas antes eu vou pedir que você deixe aí o seu gostei, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para receber informações toda vez que a gente publicar um vídeo novo. Não esquece de compartilhar o nosso vídeo, tá bom? Com seus amigos, com seus familiares e com seus admiradores. Olha, o Eduardo Cunha concedeu uma entrevista ao site O Antagonista, que é, sem dúvida alguma, o suprassumo do paradoxo brasileiro. O Brasil já é, há muito tempo, o país da desesperança, o país do desencanto. Eu havia falado isso em 2019, quando colocaram em liberdade o José Dirceu. E em seguida colocaram também em liberdade, já no final do ano, o Luiz Inácio Lula da Silva. Elementos condenados, elementos que sabida e comprovadamente se utilizaram do dinheiro público em benefício próprio, e haverá aqueles que dirão que isso todo mundo faz, todo mundo que entra na política faz. Mas é exatamente o objetivo, cada vez que a gente renova na política, é que não aconteça mais, é que o dinheiro público seja utilizado da maneira mais proba, mais responsável possível. Mas vamos deixar de conversa fiada, que isso aí todo mundo já sabe. Vamos ver o que é que disse esse mala do Eduardo Cunha, um malandro na acepção literal do termo, né? Ele usou as mensagens dos hackers para questionar a atuação do ex-juiz Sérgio Moro na Operação Lava Jato e declarou ao Papo Antagonista, do site Antagonista, na internet, ele tem um canal também aqui no YouTube para discutir essas questões, nas redes sociais, essas questões de natureza política. E ele está questionando a autenticidade dos diálogos em que ele foi gravado com a autorização da Justiça pela Polícia Federal, onde ele conversa com o ex-presidente da OAS, o empreiteiro Léo Pinheiro, para tratar sobre propina. Em dado momento, ele diz o seguinte, ele diz que estava precisando dos 5 paus, que a Polícia Federal e os representantes do Ministério Público Federal entendem que seriam 5 milhões de reais. Isso aí ele questiona, mas por outro lado ele aceita utilizar e utiliza como prova no seu processo as mensagens de hackers, que são invasões aos celulares das nossas autoridades. Então isso aí para mim já diz tudo sobre o Brasil, já diz tudo sobre o que aconteceu nesses últimos 2 anos e meio aqui no país em relação a essa questão do combate à corrupção. Ou seja, melhor não combater. Aí o exemplo do que está acontecendo com o Sérgio Moro, com o Deltan Dallagnol, que não tem tempo para nada, nem para trabalhar, somente respondendo processos. O que já aconteceu com muitos profissionais de imprensa e acontece. O que disse o Eduardo Cunha, lá no Antagonista? Apenas um recorte aqui para o nosso espectador aqui do canal. Veja bem, todas essas mensagens, não sabemos nem se elas são autênticas ou não. Ele está falando das mensagens entre ele e o Léo Pinheiro. Estão sendo questionadas por perícia privada. Ele contratou uma perícia para questionar a autenticidade das mensagens que foram, das interceptações feitas pela Polícia Federal com autorização judicial. Até pela cadeia de custódia, né, para preservar a cadeia de custódia, não sei se essa conversa é real. Ele disse lá no site O Antagonista. A cadeia de custódia são os passos, né, o passo a passo que o processo judicial deve cumprir. E o site observa o seguinte, no diálogo, o Eduardo Cunha cobra Léo Pinheiro sobre o repasse de 5 paus. Aqui no estado do Piauí tem algumas coisas interessantes acontecendo. Eu queria chamar a atenção para... Na semana passada, a Prefeitura de Teresina cancelou convênios. Parece até que o doutor Pessoa, que é o atual prefeito, ele está trabalhando com o objetivo específico, exclusivo, de perseguir
os mais pobres, uma vez que cancelou convênios com entidades que prestavam serviço de assistência social, de perseguir os artistas, ou seja, o pessoal da cultura, e sempre com uma alegação de que há atravessadores. Por exemplo, a Ação Social Arquidiocesana, o Padre Tony Batista, organizações sociais e organizações não governamentais que são reconhecidamente atuantes nesse setor e agora entidades culturais, com o Balé da Cidade, com a Orquestra Sinfônica de Teresina, que há vários anos, mais de 10 anos, prestam esse serviço de acolher músicos, de acolher jovens bailarinos, de treiná-los e prepará-los para uma vida profissional nesse campo. Por conta disso, o doutor Silvio Mendes, que foi prefeito de Teresina, que foi ele que criou a lei de amparo a esse repasse de recursos, ele respondeu, reagiu, mas reagiu dentro daquela lógica, daquela naturalidade que se deve ter, daquele comedimento que a pessoa deve ter quando vai ou questionar ou responder a um questionamento. De pronto, já houve o doutor Robert Rios, que é o vice-prefeito, chamando-o de pústula. A pústula é uma ferida braba, né, como se diz aqui no nosso Nordeste. Mas ele também avisou que na sequência estaria em Teresina para responder de maneira mais efetiva ao doutor Silvio e mostrar quem de fato era Silvio Mendes. E ele fez isso, quer dizer, eu não sei se ele mostrou quem é o Silvio Mendes, porque eu acho que houve aqui um certo exagero. Robert Rios compara Silvio Mendes ao chefe do crime organizado. Ele disse que o doutor tinha mais medo do doutor Silvio do que do Correia Lima, porque ele já enfrentou muita gente pela frente e acha que o doutor Silvio seria capaz de fazer alguma coisa com ele por trás, né, pelas costas, de maneira covarde. Eu acho que esse discurso não cola mais. No ano passado nós vimos várias vezes o vice-prefeito de Teresina, na época candidato, dizer que estava sendo ameaçado de morte, acusar abertamente o prefeito Firmino Filho, dizer que já falecido, dizer que havia requerido à polícia uma investigação e ninguém sabe qual o resultado dessa investigação. Como também ninguém sabe qual o resultado de tantas coisas que ele diz ter provas para acusar pessoas inúmeras e essas provas nunca aparecem. Mas a questão do Correia Lima é lamentável, porque todo mundo sabe quem é o Correia Lima, né? O Correia Lima é o chefe do crime organizado no estado do Piauí. Por mais de 15 anos, ele é responsável por mais de 20 assassinatos no estado. Foi condenado a mais de 100 anos de prisão, já está preso há mais de 20 anos, e por conta das suas inúmeras comorbidades e até mesmo da idade, ele alegou e conseguiu o amparo judicial para continuar cumprindo a pena em casa. Mas isso também não o isenta dos crimes que ele cometeu. Comparar um médico, ex-prefeito, uma pessoa que até certo ponto tem, não vou defender também ninguém, porque o próprio doutor Silvio não pede que se defenda, ele mesmo se defende. Né? Estou dizendo aqui porque eu acho que o debate público ele deve ser mais respeitoso. As pessoas não merecem isso. O cara liga uma rádio, está lá, vai assistir, ler um jornal, está lá, aquela esculhambação, aquela agressividade, né? que é completamente desnecessária, porque a gente sabe como é que funciona isso. Hoje eles estão se agredindo, amanhã estarão se abraçando, e só perdem aqueles que brigam por eles. Isso já aconteceu. Wilson Martins e Silvio Mendes, na campanha de 2010. 2 anos depois, eles estavam juntos no mesmo palanque. Wilson Martins e Wellington Dias, ao longo dos últimos 10 anos, já estão todos juntos novamente. Eu vou recuar um pouco mais no tempo. Alberto Silva e Lucídio Portela. Quando o Lucídio Portela disse que se o Alberto Silva ousasse pedir espaço no seu palanque, iria recebê-lo com uma chibata. Isso aí foi uma coisa dos anos 70, quer dizer, a gente não avança, porque esse tipo de política, de agressividade e de xingamento, é uma coisa que remonta a um tempo muito antigo na história do nosso país e do nosso estado, mas principalmente aqui da nossa região. A gente sabe como é que os políticos se tratam aqui. Eu publiquei no canal, na noite da última segunda-feira, dia 17 de maio, um vídeo em que um advogado é agredido por um vereador com tapa enquanto estava dando uma entrevista porque criticou o voto dado pelo vereador. Ora, o voto do vereador, embora seja ele o indivíduo consciente para atribuir a votação de acordo com o que ele acredita, mas ele é um agente público. É preciso que as pessoas entendam isso. Quem é agente público tem o dever de ser transparente e a sociedade tem o direito de monitorar a sua atuação. Então,
algumas pessoas não aceitam esse monitoramento, não aceitam críticas nem questionamentos, e isso é profundamente lamentável, e que a política nossa não consiga avançar de modo algum. Espero que você tenha gostado aí do nosso vídeo. Deixe o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações e vamos adiante. É Tony Rodrigues, Além da Notícia.